Alô, sou Ana Paula, trabalho com direitos autorais na Todavia e sempre na primeira quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da editora. Na segunda metade do século XIX, o Ceará foi o primeiro destino da Imperial Comissão Científica de Exploração das Províncias do Norte, cujo objetivo principal era fazer ciência e descobrir riquezas. Por encomenda de Pedro II, 14 camelos oriundos da Argélia foram trazidos para o Brasil para a aclimatação da espécie ao Nordeste brasileiro e para contribuir para o enfrentamento do drama da seca. Essa importação fazia parte da expedição para registrar a fauna, a flora, a topografia e os costumes do país a partir de uma perspectiva nacional. Após um longo e conturbado preparo, a expedição partiu num périplo que duraria anos, percorreria centenas de quilômetros e terminaria por compor a primeira grande coleção naturalista nacional. Com base em diários, documentos e arquivos, Delmo Moreira recria os caminhos e desvios da expedição, trazendo à vida tanto os protagonistas e coadjuvantes dessa aventura pelos rincões do Brasil. 14 Camelos para o Ceará é um passeio pela história da ciência e da pesquisa no Brasil, e um retrato não apenas da expedição, mas de um país que era visto pela primeira vez. Sobre o ensaio Homens Justos, de Yvan Jablonka, historiador e sociólogo francês, vou ler um trechinho. Um menino pode brincar de boneca, dançar, ler, chorar, expressar suas emoções, cuidar dos outros e amar. Ele tem o dever de aprender a variar os seus pontos de vista, de pedir o consentimento do outro antes de tocar seu corpo, de lembrar que as mulheres são indivíduos antes de serem mulheres. Se o masculino precisa rimar com dominação, agressividade, violência, sexismo e homofobia, então ele merece ser dissolvido. O autor conta a história da dominação patriarcal e propõe a reinvenção do modelo de masculinidade para reconciliá-la com os direitos das mulheres e a ambição democrática da nossa sociedade. É uma espécie de redistribuição de gênero, similar àquela realizada com a riqueza. Jablonka faz também uma genealogia histórica de uma masculinidade dissidente, buscando modelos alternativos, da Mesopotâmia ao confucionismo, da cristandade às revoluções do século XVIII e assim por diante, até chegar a Charlie Chaplin, seu modelo absoluto. O homem desvirilizado, sem trabalho nem dinheiro, em guerra aberta com a masculinidade dos poderosos. Numa entrevista ao El País, Yvan disse: "A experiência do homem branco heterossexual não é universal, não representa a humanidade inteira. O homem deve se colocar no lugar que lhe pertence e ceder espaço e poder aos outros." Uma vez diagnosticado o fim dos homens, podemos fazê-los renascer com traços de homens justos. Eles ainda não existem porque a estrutura social nos aprisiona. Hoje, a modernidade política é personificada pelas mulheres e os homens estão ficando para trás. Elas não se parecem mais com suas mães. Nós, por outro lado, continuamos nos parecendo com nossos avós. Roger Poldroit, no Le Monde, diz que Jablonka combina magistralmente uma erudição impressionante e um estilo claro, se envolve pessoalmente e não dispensa o rigor. Em setembro temos publicado o segundo livro do Patrício Pron na Todavia. Amanhã teremos Outros Nomes, romance que ganhou o prêmio Alfaguara na Espanha em 2019. O júri disse que o livro é uma autópsia fascinante de uma ruptura amorosa, que vai além do amor. É o mapeamento sentimental de uma sociedade neurótica em que os relacionamentos são produtos de consumo. Ela é arquiteta. Ele é escritor. Vivem juntos em Madrid por quase 4 anos. Mas agora, com quase 40, eles têm de pensar em habitar novos espaços possíveis em paralelo. Agora estão deslocados e desatualizados na nova linguagem do mercado sentimental. Amanhã teremos Outros Nomes, é um olhar sobre as relações sentimentais, sobre como amamos e sobre queremos ser amados, escrito com alguma ternura e humor.
É um grande romance de amor da era das redes e uma meditação sobre o consumismo nos nossos afetos. O escritor Gustavo Pacheco foi quem nos primeiros sugeriu a leitura do Patrício Prom. Ele traduziu este romance e também O Espírito dos Meus Pais Continua a Subir na Chuva, que a Todavia lançou em 2018 com a presença do autor no Brasil. Na coleção de clássicos sai agora uma edição de Um Tempo no Inferno e Iluminações de Arthur Rimbaud, com novas traduções de Júlio Castagnon Guimarães. Um Tempo no Inferno encena a passagem de seu autor pelo reino do mal, uma descida às profundezas do eu. É uma espécie de profissão de fé marcada pela busca da salvação e pelo inventário de decepções sentimentais e artísticas. O poeta francês Paul Verlaine, que foi amante de Rimbaud, escreveu que era uma prodigiosa autobiografia psicológica. O texto de Rimbaud parece animado pela chama eterna da rebeldia juvenil, fornecendo ao livro uma atualidade penetrante e uma feição sempre contemporânea. Iluminações traz cerca de 40 poemas em prosa, uma mistura de atordoante lucidez com os mais desvairados voos, antecipando o surrealismo. Cada poema parece encerrar um universo especial em sua iniciativa de abolir as fronteiras entre a razão e o sonho, a vivência concreta e o poder da imaginação. Rimbaud escreveu até os seus 21 anos e morreu aos 37, em 1891. Sua obra vem apaixonando leitores desde então. O novo romance de Juliano Garcia Peçanha, O Filósofo no Porta-Luvas, começa assim. Ele tinha sido um rapaz massacrado. Tudo olhava para ele e ele não olhava para nada. Era trêmulo, tremia nos pátios da escola e no frio da casa. Os outros resolviam as equações e ele não. Um dia, um guru, um homem diferente, aproximou-se dele com voz suave e lhe disse que o mundo era um exílio, um lugar fechado e asfixiante e que apenas alguns, os mais sensíveis, os lembradores do sagrado, sentiu essa grande dor. O percurso intelectual de Frederico, jovem sensível e inteligente, ganha um novo significado quando ele encontra um mestre. Com o tempo, ele descobre, então, que toda a filosofia fala sobre ele. É um embate dele com o mundo. A realidade é apenas mais um aspecto do pensamento, e o pensamento verdadeiro é aquele surgido da experiência: amor, envelhecimento, morte. O Filósofo no Porta-Luvas é um romance híbrido, tem fabulação e ensaio, foi escrito com mão levíssima, alternando humor e melancolia, amor e conhecimento, álcool e pensamento ocidental. Olga Savary não foi uma, mas várias. A poeta movida pela natureza luxuriante, a mulher destemida que foi uma de nossas grandes vozes da lírica erótica, a praticante de haikais, a autora dividida entre a carne e a imaginação. Coração Subterrâneo é uma antologia de 100 poemas que cobre toda a carreira da autora e apresenta de forma panorâmica as suas múltiplas vertentes, oferecendo uma nova porta de entrada para uma obra potente e significativa. Esse livro coloca uma autora imprescindível novamente em cena. E dessa vez, para nunca mais desaparecer. Você conhece o Clube Todavia Todo Mês? A editora escolhe um romance para enviar para os assinantes mensalmente. O livro chega na sua casa com parafernálias impressas e todo mês tem um encontro para provocar, discutir e enriquecer a leitura ainda mais. Confira como funciona no site da Todavia. São boas histórias o ano inteiro. Para quem ouviu até aqui e se interessou pelos lançamentos da Todavia, você pode comprar os livros no site todavialivros.com.br ao longo da pré-venda com alguns presentinhos. Uma bolsa de tecido da Todavia na sua primeira compra no site e um pôster de um dos lançamentos do mês. Na próxima semana temos as dicas de livreiros. Sigam o Quarta Capa no seu tocador favorito, se cuidem e até mais!